Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Os irmãos estão fazendo as exposições em Romanos, né? Eu queria continuar olhando para Romanos com os irmãos. Para a gente não perder o foco, né? Já que os irmãos já estão no final, né? No capítulo 14, né? 15? Eita, sem sua mole, não. É Romanos 8, 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és a imagem do Deus invisível. E aquele que o nosso coração almeja e deseja ver. Nessa noite possamos ver o Senhor na Tua palavra. Se revela para nós, ó Espírito Santo. Fala aos nossos corações, imprima Sua vontade, o Seu propósito em nós. E nós oramos nessa noite em nome do Teu Filho. Aqui o apóstolo Paulo começa nos mostrando uma direção que a gente poderia chamar do supremo propósito de Deus. Né? Tudo aponta para esse propósito final. Mas a história, na verdade, da nossa caminhada cristã, ela não começa com foco no supremo propósito de Deus. Não é inicialmente aquilo que a gente vê. Né? Quando a gente começa a estudar Romanos, quem sou eu, né, para abrir não sei quantas mensagens. Umas foram gravadas e outras não foram, mas são muitas, né? Tem lá no site da igreja. Mas o propósito de Deus começa com ruína e miséria, né? Começa com uma grande tragédia que Paulo chama no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a verdadeira história do plano eterno de Deus começa com a queda. O homem criado, perfeito, colocado no jardim do Éden, diante da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus ele diz para que o homem não comesse da árvore que estava no meio do jardim. Se comesse dessa árvore, certamente ele iria morrer. E a gente sabe a história, Gênesis 3, Satanás, que é aquela serpente mais perniciosa do que todos os animais que havia no jardim, ela foi lá e mentiu, né? Mentiu para Eva. E a gente sabe que a partir dali, o pecado original, né? Ele começa a habitar no homem, né? E o homem caiu. Justamente esse sentido que Paulo fala com a expressão pecado, né? Amatia, no original grego. Tem um sentido de errar o alvo. O homem, ele não foi criado para errar o alvo. O homem, na criação original de Deus, ele é pleno para um relacionamento completo com o seu Criador. Tanto que na viração do dia, Deus descia no jardim e o homem sempre estava presente para se relacionar com Deus. Deus ia ao jardim e encontrava o homem. O homem foi criado perfeito, irmãos. E tudo que Deus criou, ele falou é bom. Mas na criação do homem, Deus falou é muito bom. Porque Deus colocou a imagem e a semelhança dele no homem. Mas esse homem caído, ele não perde a imagem e a semelhança do Senhor. Só que ele é um pecador. Caído, Deus colocou lá no jardim do Éden, né? Um anjo, um querubim em guarda, com uma espada flamejante, que já apontava para os atributos de Deus, que é a sua justiça, a sua santidade, a sua beleza e a sua glória. Para que o homem não entrasse ali, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Você imagina um pecador caído sem Deus, vivendo eternamente. Que ruína seria, né? Mas o que é interessante é que Deus continua o seu propósito.
Deus não para. Então, a revelação progressiva de Deus em todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é Deus mostrando o que ele queria. E a gente chama isso de o drama da redenção. Deus vai ali revelando o seu filho. Deus vai mostrando nas entrelinhas do Antigo Testamento o seu filho. Quando chega em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra como a gente abandona o pecado. É impossível abandonar o pecado. É impossível largar o pecado, deixar esse erro de alvo para o lado. É impossível, irmão. Mas alguém, como nosso substituto eterno, ele assumiu o nosso lugar. Ele se encarnou em Romanos capítulo de número 5, versículo 6, Paulo diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Olha que lindo, sendo nós ainda pecadores. O nosso destino era o inferno, o lago de fogo que arde eternamente. Mas Jesus Cristo, ele se encarnou e o propósito da encarnação de Cristo é porque quando nós pecamos, João Calvino e Agostinho têm a mesma percepção, é que nós viramos a face para Deus. Nós não queríamos mais olhar para Deus. Nós não queríamos mais seguir a vontade de Deus e o propósito de Deus. Nós viramos inimigos de Deus, irmão. A queda produziu entre mim e Deus uma coisa chamada inimizade. Deus não viria mais ao meu encontro, Deus não me buscaria mais. Então, aleluia, pelo supremo propósito de Deus na história da redenção. Olha como o versículo de número 10, Paulo diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, aleluia, já estando reconciliados, seremos salvos pela vida de Jesus Cristo. Então alguém interferiu. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. Ninguém conseguia, depois da queda, penetrar o coração do Pai. Ninguém conseguia. Essa história que o homem tem uma livre agência e que ele busca a Deus a hora que ele quer, é mentira, irmãos. A inclinação da nossa livre agência é só para o pecado. Tudo que a gente faz é só buscando nossos prazeres, as nossas ambições, os nossos desejos. Mas aleluia pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo diz aqui que ele nos reconciliou com o Pai mediante a sua morte na cruz do Calvário. E Paulo diz assim, agora nós já estamos reconciliados. Mas como isso era possível, irmãos? Como Deus pode me reconciliar com ele? Olha o versículo 1 do capítulo 5. Isso é o supremo propósito da história da redenção. Paulo diz assim, justificados. Aleluia! Como que Deus me alcança, Lídia? Como que Deus me atrai, Silvia? Como que Deus me atrai, irmãos? É por causa da justiça imputada dele através do seu filho na cruz do Calvário. O meu lugar era o inferno, mas o filho se colocou entre mim e o seu pai e falou, pai, eu vou assumir a culpa do Marlon. Todos os pecados do Marlon serão meus. Pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. Isso é justificação pela fé, irmãos. Por isso, Romanos 1,17, Paulo diz que o meu justo viverá pela fé. Não tem como fazer alguma coisa para atingir o coração de Deus, para buscar a presença de Deus, é impossível. Mas Paulo diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus.
A reconciliação vem por meio da justiça imputada de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele assume o meu lugar, morrendo a minha morte e me dando a vida dele. Quando ele assume o meu lugar, aqueles temores que eu tinha, aquele medo do meu coração de voltar para Deus, que não conseguíamos nunca. Agora aqui o apóstolo Paulo diz que ele nos deu a paz com Deus, não é a paz de Deus, amém, irmãos? A paz com Deus é a paz que te justifica, te reconcilia. Agora, a paz de Deus é aquela que você precisa no momento da tribulação, da fraqueza, da perda, dos sofrimentos. Mas a paz com Deus é aquela que me faz acordar pela manhã e dobrar o joelho e falar assim, como nós cantamos, Abba, Pai, eu estou aqui, Senhor. E não há nada entre nós e ele que justificado, reconciliado, que nós não temos paz. Nós cantamos, né? Ele é o príncipe da paz. Só que Paulo continua e diz assim, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 2 agora. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Ah, foi aberta a porta. A porta estava fechada no Éden. Querubim, ali trancando o acesso. Mas depois que Cristo morre na cruz do Calvário, quando ele brada, está consumado, quando o véu do templo se rasga de cima para baixo, a paz, a reconciliação, a justiça de Deus é produzida para mim. E agora, o que me impede de entrar na presença de Deus? Nada, irmãos. Nada. Paulo diz aqui, temos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Que graça é essa, irmão? É a graça salvadora. Olha os elementos. Reconciliação no versículo 10. Justificação no versículo 1. Paz no versículo 1. Olha que lindo. Graça no versículo 2, irmão. Tudo isso são elementos do supremo propósito da graça redentora. Sem essa graça, nossa vida seria uma desgraça. Nós não existiríamos nessa terra. Mas a graça produziu isso. Por isso, como a gente precisa viver sobre a graça de Deus. Caminhar em graça, andar pela graça. E o que é a graça aqui que Paulo diz? É interessante que Paulo usa assim, a esta graça pela qual você está em pé. Por que você não caiu a ponto de perder a vida? Deus te dá uma disciplinada, porque a graça não é barata, meu irmão. Não tem graça barata. A graça do qual Paulo está falando é a graça da cruz. A graça que assume o seu lugar e o meu lugar. Essa graça não te salva e te entrega o seu viver humano comum e natural, irmão. Essa graça é exigente, amém, irmão? Essa graça quer seu coração. Essa graça quer comunhão. Essa graça quer participação. Essa graça quer afeto. Essa graça quer aproximação, irmão. Não tem graça que não me aproxime desse Deus que é cheio de graça. Por isso que João diz assim, é graça sobre graça. Paulo diz, né, em Romanos, aonde o pecado abundou, o que é superabundou? Superabundou a graça, irmão. É uma graça que você não entende, é para mim estar caído no inferno. Mas aqui Paulo diz, a reconciliação, a justificação, a paz e a graça te mantém de pé. Quer saber se você é crente? É se você permanece debaixo da graça. Se você abandonar a graça de Deus, você nunca foi cristão. Você nunca conheceu o Senhor. Você nunca amou o Senhor. Então Paulo nos convida a entender que a graça te mantém firme. Por quê? Olha como Paulo continua. E nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A graça vai te empurrar
para um propósito que é muito maior do que a vida que você quer levar. E às vezes é difícil, né? A gente entender que a nossa vida de comunhão com Deus exige uma vida debaixo da graça, irmão. Porque há tanto moralismo, há tanta ética cristã, há tantos meios humanos no evangelicalismo brasileiro, e quando você fala que você é filho de Deus, as pessoas perguntam o que você faz, como você canta, como você se comporta, irmãos. Não tem outra vida para ser vivida, por isso Paulo mostra que tipo de vida no capítulo 6, essa graça que me dá acesso à glória, para a gente chegar lá no final do supremo propósito de Deus. Romanos 6,3 diz assim, em diante: ou porventura ignoraste que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Jesus Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Versículo 5. Porque se nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, também certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído ou desempregado, e não sirvamos o pecado como escravos. A vida debaixo da graça, o que a Bíblia ensina aqui, é uma vida que está baseada na nossa união com Jesus Cristo. Não é em mim mesmo que eu vivo, nos meus deveres, na minha moralidade, na minha ética, naquilo que eu faço, aquilo que eu não faço. Não, irmãos. A vida cristã não é um decálogo de 10 mandamentos. Amém, irmão? A vida cristã é uma vida de união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente olha muito para o aspecto da cruz objetivo, que te salva. O capítulo 5 trata da cruz que te salva, que te livra do seu pecado, da presença do pecado, de tudo aquilo que você chama de pecado. Mas aqui o capítulo 6, irmãos, é a vida crucificada. Amém, irmãos? Que quando Cristo morreu, eu morri. Amém, irmãos? Quando Cristo foi sepultado, eu fui sepultado. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Não tem como viver a vida cristã, irmão, cheio de moralismo, de éticas e padrões, costumes e doutrinas humanas. Não tem, irmãos. A vida cristã, Paulo faz essa mesma ênfase em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, quando ele diz: estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Já não sou eu, mas quem vive? Quem vive em nós, irmãos? É Cristo. Colossenses, Paulo diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é belo, irmãos, quando a gente compreende que o supremo propósito de Deus na queda, ele me arranca por meio da reconciliação, da justificação, da paz com Deus, e ele me faz permanecer firme por causa da graça que me uniu ao seu Filho. Então não tem mais que ficar tentando entender se eu sou salvo ou não sou salvo. É assim, as mães que engravidaram. Alguém sentiu o bebê? Vocês sentiram o bebê? Não sentiu o bebê pulando? Não sentiu o bebê se movendo? Quando comia uma comida saborosa, o que o bebê faz? O bebê se move no interior. Irmãos, a vida cristã não é uma vida só doutrinária, amém, irmãos? Martin Lloyd Jones, comentando esse capítulo, ele diz que a vida cristã também exige uma vida experiencial. Qual é a fraqueza da igreja atual?
é que a igreja só pensa em doutrina, teologia, esquece que também tem um aspecto da vida interior, irmãos. Que Cristo mora em nós, que Cristo está em nós, que Cristo se move por meio de nós. E Paulo, quando olha para isso, Paulo diz assim, dando aquele pulo do capítulo 6 para o capítulo 8, 28, Paulo fala da providência e soberania de Deus. Agora eu posso declarar que tudo que Deus faz coopera para o nosso bem. Primeiro, eu era pecador. Deus me justifica, me dá paz, me dá acesso pela graça, me une ao seu Filho na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo, na ressurreição de Cristo, na ascensão gloriosa de Jesus Cristo. Agora eu participo, como John Owen diz, né? Da morte na morte de Jesus Cristo. Nós agora estamos ali misturados com Jesus. É João 15, quando Jesus diz, né, que o Pai é a videira e ele é agricultor. Se vós estiverdes em mim e eu em vós, vós dareis o quê? Muitos frutos. Agora a gente entende o supremo propósito de Deus, irmão. Se eu sou salvo, Paulo diz aqui, é que agora tudo vai cooperar para o meu bem. O que vai cooperar para o meu bem? Tudo. Os fracassos, as derrotas, as perdas, desânimos, fraqueza, falência, quando as coisas não dão certo, ou as coisas não saem debaixo daquilo que a gente acha que é o nosso projeto, o nosso plano, a gente não pode ignorar que nós estamos debaixo de uma mão providencial, amém, irmão? E que a providência de Deus está guiando a nossa vida. Não sou eu que estou guiando a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus bens. Não, não, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que eu amo a Deus? É porque eu sou filho de Deus, justificado, tenho paz, eu tenho a graça de Deus que me faz unido ao seu Filho, eu tenho a reconciliação de Deus. Todas as verdades teológicas estão ali no capítulo 5, irmão. Mas no capítulo 6 eu sou chamado a entender que não é só doutrina que me faz crente. É viver em Cristo. Porque uma hora que a doutrina falhar, irmãos, só vai ter Jesus Cristo. Só vai ter o Senhor. E Paulo diz, olha, então saiba que o propósito de Deus é para o nosso bem, quando as coisas não são boas. Quando o filho morre, quando você é mandado embora do emprego. Esse evangelho não é pregado não, entendeu, irmão? Esse versículo aqui, eles deturpam. Eles dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São as coisas boas, uma casa na praia, um carro novo, né? Um casamento bem-sucedido, não tem problema com o filho. Não, 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 irmão. Aqui está o grande e supremo propósito da providência divina. Amém? Que Deus faz o que quer, a hora que quer, da maneira que quer, e não pergunta, Fábio, o que você acha? Não pergunta, irmãos. Amém, irmãos? Tem coisas que nem na eternidade ele vai deixar a gente saber. Porque como nós cantamos, né? Nós queremos é vê-lo. Isso não vai nem existir. Nós não vamos perguntar por quê. Não, irmão. E olha como Paulo continua, ele diz assim, daqueles que são chamados, olha o propósito aqui, segundo o seu propósito. Mas quem não é chamado, aqui a gente poderia dizer que o chamado de Deus são dois, né? É o chamado geral, que é a pregação do evangelho em toda parte. Aonde houver pessoas que o evangelho é Romanos capítulo 10. Quando Paulo, né, quer ser separado de Cristo e quer ser desligado por amor aos seus conterrâneos, ele chega a entender que o coração dele era por esse chamado para todos os homens, judeus, gentios.
crentes, descrentes, desviados, enviados, irmão. E Paulo chega a dizer como que esse chamado geral acontece. Ele diz assim: a palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração, a palavra da fé que pregamos. Aí Paulo diz: se com a tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, será salvo, irmãos. O chamado geral é só uma confissão de fé. Você acredita que Jesus morreu como seu substituto na cruz? Eu creio. Por isso Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se invocar, epicaleu no grego, se você clamar, declarar e dizer: Senhor, eu te recebo no meu coração, está salvo, é o chamado geral. Mas também existe o chamado eficaz, que não é para todo mundo. Se lembra que na sua casa tinha pessoas melhores que você, não tem? Mais capazes, mais educadas, mais inteligentes, entre aspas, mais ética, mais moral. Nunca vai divorciar, nunca vai se separar, não tem problema de saúde, não sente dor nas costas, não tem probleminha de cabeça, não toma remédio controlado. E você fala: por que Deus não chama ela? Ela vai para o inferno. E você, cheio de problema, cheio de loucura na cabeça, o chamado eficaz domina o seu coração. Deus te mantém na rédea. Porque Deus chama, irmãos. Romanos 9, Paulo também fala do chamado eficaz. Ele diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ser chamado eficazmente é misericórdia de Deus. Quantos havia nos dias em que o Senhor passou e só olhou para Zaqueu? Por que o Senhor não olhou para outros que estavam em cima? Irmão, só tinha Zaqueu na árvore? Não, irmãos. Mas o chamado eficaz era para Zaqueu. Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém repousar na sua casa. Lídia, quantas mulheres estavam lavando roupa naquele mesmo rio de Lídia? Mas somente Lídia teve o coração aberto pela pessoa e obra do Espírito Santo para ouvir a mensagem que Paulo e Silas pregavam e também as orações que eles faziam perto do rio. Nós não vamos entender aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas para que somos chamados? Não é nem para pertencermos à igreja, amém? O conceito da igreja é muito grandioso, né? Então, sem perceber, vou te falar uma coisa. Nós também caímos no mesmo conceito católico. Tem muitos cristãos que acreditam que a salvação é você estar num grupo cristão, com placa ou sem placa, cheio de cerimônia, batismo, dízimo, oferta, santa ceia. Tem uma coisa linda na biografia de Jonatas Eduardo, que eu fiquei chocado, porque ele assume a congregação do avô dele, naquele grande despertar, ele coloca lá uma mesa na entrada do local de culto lá, e tinha muitos irmãos. E Jonatas Eduardo pega um livro, não sei se era, acho que naquela não tinha caneta, era pena, né? Pena molhada na tinta, e chamou os irmãos. E faz algumas perguntas essenciais à fé. A maioria das pessoas que reuniam ali, na igreja do avô dele, não sabia o que era reconciliação, justificação pela fé, a paz com Deus, a regeneração, a substituição, o novo nascimento. E Jonatas Eduardo era brabo, irmão. Ele foi votando 90% dos irmãos daquela comunidade de fé ficaram desse lado. E parece que 10% ficaram desse lado. Então, vou ser bem sincero para os irmãos. Igreja não salva, amém, irmão? Aqui Paulo vai dizer: o que te salva? É a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. O que é a igreja? A igreja é um elemento para os salvos, como Hebreus 10, 25. É para você ser admoestado, amém?
Paulo diz, não deixemos de reunir ou congregar, como é costume de alguns, mas vamos nos reunir, porque o dia do Senhor está próximo para que façamos a demonstração. Aqui a Silvia chama a minha atenção. Né? O irmão Amadeu chama a minha atenção, chama a atenção do Léo. Aqui nós somos advertidos, por isso tem que ter vida de igreja, amém? Mas qual é a finalidade, o propósito final de Deus? Não é a igreja. Você vai ver no versículo 29 aqui, não é a igreja, não é ser batizado nas águas, não é tomar santa ceia, não é dar oferta na igreja. O supremo propósito de Deus é esse aqui, porquanto aos que de antemão conheceu na eternidade passada, lá quando não havia céu e terra, nada existia. Deus nos conheceu em Cristo, amém, irmão? Deus nos viu no seu Filho. Silvia estava no Filho, Fábio estava no Filho. Todo mundo que creu nessa era, olha como Paulo vai dizer, também os predestinou. O conhecimento de Deus é eterno, irmãos. Mas a predestinação de Deus, Lloyd Jones diz que Deus ele viu o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A tradução de Lloyd Jones nesse versículo é que Deus viu o nosso horizonte. Não é lindo, irmãos? Que a sua vida não é o acaso. Ah, aconteceu isso. Não, irmãos. O plano de Deus é muito bem elaborado, nos mínimos detalhes. Ele nos conheceu, ele nos predestinou. No grego é decidir de antemão. Ele decidiu na eternidade passada que existiria um monte de filhos de Deus, como Calvino diz, nos lombos do seu filho. Como nós estávamos na queda nos lombos de Adão, hoje, através da justificação, a reconciliação, a paz com Deus, vivendo na graça, unido a Jesus Cristo, nós estamos em Cristo eternamente, irmãos. E olha só, e Paulo continua. Qual é o propósito da predestinação? Um irmão falou assim, se eu sou predestinado, eu posso farrear. Se Deus decidiu quem vai para o céu e quem vai para o inferno, então eu vou cair na bagunça. Eu falei, então você não é predestinado. Porque a predestinação é para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Para que Deus me predestinou, decidiu, priorizo, que eu seria dele? É porque a imagem do seu filho seria estampada em mim hoje. Amém, irmão? Não é no futuro, não. Tem um irmão que falou para mim, não, irmão. Eu mando as pessoas olhar para Jesus, não é para mim, não. Eu falei, você está enganado. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que olhar para você, né? Para Jesus não, irmão. Jesus está onde agora? Está na Sílvia. Por isso que a doutrina, que Paulo fala da doutrina da conformação, foi tirada da igreja. Então os crentes hoje não querem ser parecidos com Jesus. São parecidos com o pastor, é parecido com a igreja, usa as coisas, é todo mundo igual. Já viu? Parece um grupinho, todo mundo com a mesma camisa, todo mundo com a mesma coisa. E é um movimento assim que dia a dia vai se modelando a coisas externas. Mas aqui a doutrina da conformação, a imagem de Jesus Cristo, é que nós devemos ser parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Como a gente precisa, irmãos, mostrar para essa sociedade caída, arruinada, politicamente correta. Hoje eu estava em Paraty, que eu fui comprar passagem para ir embora amanhã, e a degradação era tão grande, tinha uma fila enorme, que era até difícil você se concentrar na fila. E o que a gente tem que fazer nesses momentos trevosos, esses momentos escuros? Paulo nos chama aqui, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos.
Supremo propósito de Deus é uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus Cristo. O que Deus está buscando? Não é uma igreja grande, amém? Ah, não, tem que ter 100 mil membros. Não, irmão. Pode ter 100 mil irmãos reunindo, todo mundo naquela igrejona, com aquele movimento enorme, mas terem muito pouco da imagem de Jesus Cristo imprimido neles. Então que a gente seja uma igreja pequena, mas com problemas, dificuldades e situações, mas que mais e mais o nosso coração seja um coração voltado para o Senhor. Que em nós a imagem de Cristo seja manifestada. E Paulo vai terminar no versículo 30 dizendo assim, e aos que... É tudo passado, é interessante, né? Ele fala, já predestinou no passado, chamou no passado, chamado geral, chamado eficaz, justificou no passado. Olha isso aqui, hein? Já glorificou. Irmão, o propósito supremo de Deus já está finalizado. Amém, irmão? E nós só estamos na carreira da fé, prosseguindo. Eu queria dar 3 coisas que eu tenho praticado e tenho falado direto para os irmãos. 3 coisas eu tenho chamado de Lord. Lord em inglês é Senhor, amém? Lord é Senhor. Então, o que é o primeiro L do Lord? Você quer chegar ao propósito final do que Deus tem para a igreja? Somos nós. Primeiro, leia a Bíblia, amém, irmão? Leia a Bíblia. Acorde pela manhã. Ganhe tempo com a palavra. Antes de você varrer casa, lavar louça, cuidar do seu filho. A gente sabe que alguns têm necessidade igual o Léo. Tem que acordar 5 horas e... Mas tem que ter um tempo, irmão. Não existe um momento em que não temos tempo para a leitura da palavra. Tem que ler a Bíblia, não tem como. E hoje nós vivemos um momento da igreja que hoje tão avançado, está no smartphone, você tem ela fisicamente, você tem ela no tablet, você coloca ela na televisão, você coloca ela no áudio, não há desculpa para quando nós chegarmos na glória, na presença do nosso Senhor, e o Senhor falar o que você fez com o livro que eu dei para vocês. Segundo, do Lorde, é orar, irmãos. Orem, amém, irmãos? Tem que orar, irmãos. Não tem como se preparar para a glória se você não tiver uma vida de oração. E é escassa hoje. Eu estou lutando em Itaboraí com os irmãos para a gente reunir para orar. A gente reúne para tudo, irmão, para comer pizza, para tomar café, mas é difícil os irmãos reunir para orar. Por quê? Porque o diabo sabe, irmão. Se nós orarmos, não é que a gente vai mudar a intenção do coração de Deus. Os decretos e a soberania de Deus estão todas estabelecidas dentro do seu propósito eterno. A oração é para a gente, como Timothy Keller diz no livrinho dele, oração é para concordar com Deus que Ele é soberano e nós somos meras criaturas, e nós confessamos que Ele faz, e nós aprovamos aqui na terra e declaramos, seja feita a vossa vontade. Oração é isso, assim na terra como no céu. A terra, orar, é a terra concordar com o céu, que o céu reina e que o céu domina. Não é para botar Deus na parede, igual a Elaine falou hoje em Tomando Café. Não é decretar que Deus tem que fazer o que eu peço. Deus não é nosso empregado, irmão. Deus é o nosso Pai. Terceiro, irmãos, do Lorde é reunir, congregar. Congregue, amém, irmãos? A gente tem tempo para tudo, para ir para academia, malha a semana toda. Vai lá no status, malha todo dia. Mas reunir, ninguém reúne. Trabalha, cuida de casa, varre casa. Eu estou falando, eu passei por casa, irmãos. De Miguel Pereira para Levi Gasparian, Cabo Frio,
E, irmãos, a dificuldade da igreja não é ler a Bíblia, amém? Crente lê Bíblia, crente ora, mas congregar é uma dificuldade, irmãos. Satanás rouba o nosso tempo. Ele toma aquele tempo. E o lugar mais gostoso da vida cristã é a vida de comunidade, amém, irmãos? É a vida da igreja. Aqui nós colocamos nossos problemas, nossas dificuldades, abrimos nosso coração, escutamos a palavra de Deus, louvamos o Senhor, adoramos no coletivo. Ai, irmãos, quantos irmãos não podem reunir? Na China, na Rússia, janela 10h40, e vocês têm a oportunidade, amém? E reunir é assim, Jesus deu a dica, Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles, amém, irmãos? Se tiver 3 irmãos ali, o Senhor está no meio. O Senhor não está atrás de multidão, amém, irmão? Se houver um avivamento em Angra, se eu enviar 10.000, eu com ele. Mas reunir é reunir, congregue, abre sua casa, abre seu coração. Por último, do Lorde é o D, é o discipulado. Amém, irmãos? Reúna para discipular os irmãos. Ah, mas os irmãos já estudaram. Estudou nada, irmão. Você pensa que estudou. Vai, né? A gente vai entrando, tem coisa nova. Os irmãos estavam falando de Romanos 14, né? Quanta coisa o Léo compartilhou comigo. Quantas coisas ali em relação à vida da igreja, à vida cristã. Então, que a gente pratique o Lorde, amém? Ler, orar, reunir e discipular. Se houver o Lorde, a igreja avança. Não precisa de estratégia e marcha. Alugou o local, não precisa pintar de preto, amém, irmão? Nem colocar uma faixa. 7 passos para a vitória financeira. Não faz isso não, amém, irmão? Pratica numa reunião pública o Lorde. Tá aí, dormiu no Senhor essa semana. Semana agora, né? John MacArthur. O que ele fez em 50 anos na Califórnia? Leu a Bíblia, praticou reuniões de orações, congregou, por isso que o negócio é tão chocante que não existe nenhuma outra igreja do John MacArthur em nenhum lugar da terra. Eles só congregaram ali. E aquela congregação atingiu o mundo com testemunho, porque está na palavra. Então que o Senhor nos dê graça, amém? Para que vocês continuem prosseguindo. E à medida que o Senhor der graça, no discipulado o Senhor possa atrair outras pessoas. Te louvamos nessa noite. Agradecidos pelo seu supremo propósito. Nada dentro do seu propósito vai cair por terra. O Senhor mesmo morreu pela igreja, Senhor, para ter o seu povo. O Senhor morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Quando assumiu a nossa morte, quando ali levou os nossos pecados sobre o Senhor, nos reconciliando contigo, ó Pai. Agora somos seus filhos, justificados. Hoje não há nada que nos impeça de entrarmos na sua presença. Temos livre acesso como filhos de Deus, unidos ao seu Filho. Não é porque conhecemos teologicamente o seu Filho, é porque o seu Filho mora dentro de nós na pessoa do seu Espírito. E o Espírito Santo está se movendo no nosso coração, tomando todo o nosso ser, Senhor. O Senhor leve a igreja de Angra a avançar, crescer de dentro para fora, Senhor. No meio das tribulações, dos problemas, das dificuldades, que os irmãos se reúnam para discipular-se, para estudar a Bíblia, para amar a palavra, viver a palavra. Senhor, toma os irmãos que não estão aqui, visita-os nessa noite, que a sua palavra possa alcançá-los também. Que a palavra do Senhor, que não volta vazia, ela entre nos corações que não estão aqui. Não só os irmãos de Angra, mas de Itaboraí, de Maricá, de São Gonçalo. Senhor, os irmãos do Rio, de Caxias, os irmãos de Campos, de Magé. Senhor, aonde temos tido comunhão de Cabo Frio, que a sua palavra vai lá, Senhor, e ela produza, Senhor, os frutos, Senhor, na vida dos irmãos. Abençoa os irmãos aqui,
Fica com as famílias, com os filhos dos irmãos, com cada um, Senhor. Que a graça do Senhor superabunde sobre nós. Que nós oramos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.